Estamos de volta à nossa aula de Direito Eleitoral sobre a Lei das Eleições. Trataremos agora sobre mais um tópico, viu? Vocês podem perceber que no bloco anterior nós tratamos sobre a questão das eleições e a realização dessas eleições. Falamos sobre a simultaneidade ou não das eleições federais, nacionais, municipais e estaduais. Posteriormente, nós falamos sobre a formação das coligações partidárias, não foi? Desta forma, vamos agora partir para o entendimento das chamadas convenções partidárias. E nós já falamos um pouquinho sobre as convenções. Sabe por quê? Quando nós tratamos sobre as coligações, nós vamos perceber que durante as convenções partidárias, nós temos um dos objetivos das convenções, que é a própria deliberação, a própria formação das coligações partidárias. Então, para que a gente possa dar início aos nossos esquemas, então veja que eu estou trabalhando com vocês através de esquemas para facilitar os seus estudos. Mas no material que eu disponibilizo em PowerPoint para vocês, tem a explicação de tudo que eu estou falando. Informações mais detalhadas. Tudo bem? Então vamos aí ao nosso próximo tópico, que são as convenções partidárias. Então, anote aí. Convenções partidárias. Veja só, o que são as convenções partidárias? Então, para que a gente possa entender onde está disposto isso na legislação, você vai pegar o artigo 7º, então a Lei das Eleições, a partir do artigo 7º. Então, do artigo 7º até o artigo 9º, nós temos as disposições sobre as convenções partidárias. Então, para que existem as convenções? Então, as convenções partidárias é um momento em que os partidos políticos eles deliberarão acerca da formação das coligações, que nós já vimos. Então, para que servem as convenções? Deliberar sobre as coligações e também para a escolha de candidatos. É no momento das convenções, nas convenções partidárias, é que os partidos políticos eles vão escolher quais os candidatos que representarão esses partidos nas eleições. Então, aqui nós temos a escolha de candidatos. Ok? Então, primeiro, nas convenções partidárias, prevista no artigo 7º ao artigo 9º da Lei das Eleições, ela funciona para dois objetivos principais. Primeiro, deliberar sobre a formação das coligações. E segundo, para escolher quais candidatos participarão das eleições. E nós vimos que, nas convenções, eu escolho os candidatos e, após a escolha desses candidatos, eu vou ter o futuro chamado registro, que é o nosso próximo assunto. Tá? Então, escolho os candidatos justamente para que eu possa registrá-los. O registro desses candidatos estarão previstos a partir do artigo de número 10 da Lei das Eleições. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Visto isso, nós temos que observar agora quando serão realizadas as convenções. Então, nós temos aqui um prazo para a realização. Primeiro, essas convenções partidárias serão realizadas no ano eleitoral. Claro, porque se não for ano eleitoral, não tem motivo plausível para que tenha a ocorrência dessas convenções. Então, as convenções elas vão ocorrer em ano eleitoral, no período compreendido entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Se você estiver estudando materiais antigos, cuidado, porque o período de realização das convenções já alterou diversas vezes.
nós tínhamos do dia 10 ao dia 30 de junho, 10 de junho a 30 de junho, depois mudou para 12 de junho a 30 de junho, e hoje nós temos um próximo prazo, um novo prazo, que é dos dias 20 de julho a 5 de agosto. Tudo bem? O que isso significa dizer? Quer dizer, professor, que as convenções partidárias elas têm que ser realizadas contemplando todos os dias que compreendem do dia 20 ao dia 5 de agosto? Claro que não, gente. Do dia 20 de julho a 5 de agosto, os partidos políticos escolherão uma data dentro desse período para ocorrer essas convenções. Então pode ser que a convenção de um determinado partido A dure 2 dias, compreendendo esse período, 3, um dia apenas, mas a realização tem que acontecer dos dias 20 de julho a 5 de agosto. Tudo bem? Maravilha. Então, ocorreu a convenção, deliberei acerca da formação de determinada coligação, escolhi os candidatos que participarão do processo eleitoral. Após a ocorrência da convenção, eu preciso registrar aquela convenção em uma ata. Então, registrar em ata. Essa ata, ela será assinada, rubricada pela Justiça Eleitoral. Então, olha, nós teremos aqui a rubricação, rubricada pela Justiça Eleitoral, e eu tenho que dar publicidade a essa ata. Então, garantir a publicidade em até 24 horas após a realização das convenções. Sabe aonde está previsto isso? No próprio artigo de número 7º. O artigo 7º e os artigos 8º trazem previsões sobre as convenções partidárias importantes. Então, olha só o que diz o artigo 7º. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Então, olha, a primeira coisa que nós temos que também lembrar é que os partidos políticos, eles possuem normas chamadas normas interna corporis, essas normas interna corporis, elas contemplarão para nós, através dos estatutos, normas para escolha, para deliberação das coligações e para escolha dos candidatos. Então eu coloquei aqui para vocês, olha só, esses 2 asteriscos que contemplam justamente essas informações. Então, nos próprios estatutos dos partidos políticos, registrarão dispositivos, normas sobre a formação das coligações e sobre a escolha dos candidatos. Muito bem. Aí vem o parágrafo 1º. Em caso de omissão do estatuto, então suponhamos que o estatuto não contemple essas normas. Olha o que diz. Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere esse artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Então, olha, suponhamos que o estatuto não contemple normas para a formação das coligações e escolha de candidatos. Então, através do órgão de direção nacional do partido, isso será possível por conta dessa omissão. Então, vocês vão anotar aqui para mim assim, olha. Então, façam uma setinha, coloquem assim. No caso de omissão, olha só, situação de omissão. O que eu vou ter aqui em caso de omissão? O órgão nacional do partido político, ele vai suprir essa omissão. Tá? Então, no caso de o estatuto não contemplar esses dispositivos, o órgão nacional do partido supre essa omissão. Aí vem o parágrafo 2º.
Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão, o nacional, anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Olha só, o que esse parágrafo está dizendo e cai muito em prova. Então, imagine só que eu tenha o órgão nacional e eu tenha o órgão estadual do partido. Então, estadual. Muito bem. Eu tenho, então, dois órgãos. O órgão nacional e o órgão estadual daquele partido. O órgão estadual, ele não obedeceu às normas legitimamente estabelecidas pelo órgão nacional. Então, o órgão estadual não obedeceu. O que o órgão nacional pode fazer, segundo a previsão do parágrafo 2º? Poderá o órgão nacional anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Então, olha, todos os atos que foram feitos pelo órgão de direção estadual serão anulados pelo órgão de direção nacional. Todos os atos feitos pelo órgão estadual serão anulados pelo órgão nacional. Muito cuidado com isso. Aí vem o parágrafo 3º e fala sobre essa anulação. Olha só. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária. Uma das hipóteses. Na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Nós vamos ver, lá no artigo número 10, que o registro de candidatura será feito até às 19 horas, do dia 15 de agosto. Então veja, que prazo que é esse que está falando o parágrafo 3º? As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária na condição acima estabelecida, que foi essa situação que nós vimos de anulação, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para registro de candidatos. Então, 30 dias após essa data limite é o prazo que nós teremos, então, para comunicação à Justiça Eleitoral. Aí vem o parágrafo 4º. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, porque se eu, por exemplo, anulei todas as disposições que foram realizadas pelo órgão de direção estadual, suponhamos que uma das deliberações foi a escolha de candidatos. Então, olha o parágrafo 4º. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. O artigo 13 ele será ainda trabalhado. O artigo 13 ele versará sobre a substituição de candidatos, mas na hora certa a gente chega nesse artigo. Tudo bem? Maravilha, galera. Então, esses são os primeiros dispositivos. Aí vem o artigo 8º e fala sobre essa questão que nós vimos sobre o prazo. Olha só. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto. Do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Então, nós não havíamos colocado aqui, né? Então, veja, tem a rubricação pela Justiça Eleitoral, dando publicidade em até 24 horas e em qualquer meio de comunicação. Então, perceba que essa publicidade poderá ser dada em qualquer meio de comunicação. Tudo bem? Então, vamos então dar continuidade aos estudos das convenções partidárias. Se não deu tempo de você fazer as anotações do nosso esqueminha, pausa o vídeo e anote para depois você continuar. Tudo bem?
Então, veja só, o parágrafo 1º do artigo 8º, ele vai falar sobre um dispositivo que foi até declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vocês vão anotar assim para mim. O parágrafo 1º, coloca artigo 8º, parágrafo 1º, ele dispõe sobre as chamadas candidaturas natas. E esse termo você não pode esquecer, porque pode vir na prova e você vai falar assim, o que é isso? Né? Então, o artigo 8º, parágrafo 1º, ele versa sobre as candidaturas natas. A candidatura nata, ela funcionava da seguinte forma. Suponhamos que eu, Bruno, fui registrado por um partido político, venci as eleições. Então, estou lá pleiteando o cargo de vereador. Vou exercer o mandato durante 4 anos e, após esse período, eu desejo me reeleger. Bom, é possível? Sim, né? Até porque para os cargos as eleições proporcionais são permitidas reeleições sucessivas, diferente dos chefes do Poder Executivo, que são vedadas, por exemplo, que seja apenas um período subsequente, né? Mais de um período subsequente são vedadas. Para os proporcionais, não. Eu quero me reeleger. Eu preciso passar por todo aquele processo de escolha na convenção, registro de candidatura? Preciso. Antes, não era necessário. Olha o que dizia o parágrafo 1º do artigo 8º. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital, ou de vereador, que é o caso que eu coloquei para vocês, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido que estejam filiados. Olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, liminarmente declarou inconstitucional pela ação declaratória de inconstitucionalidade 2530/9. Tá? Então, se na sua prova disser que as candidaturas natas elas ainda permanecem no ordenamento jurídico eleitoral brasileiro, você diz que não, por conta da ADIM 2530/9 do STF, declarando liminarmente esse dispositivo como inconstitucional. Então, o que é candidatura nata mesmo? Não necessidade de passar por todo aquele processo de convenção partidária, escolha do candidato na convenção, registro de candidatura, né? Essa era a candidatura nata. Nata vem de nascimento, né? Desde o nascimento, eu já tenho aquela candidatura? Não, não é possível. Então, essa era a previsão do artigo 8º, parágrafo 1º. Aí vem o parágrafo 2º e diz assim: para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Então, as convenções, nós estamos falando agora sobre a questão do local. As convenções partidárias, elas poderão ser realizadas onde? Prédios públicos. Então, prédios públicos gratuitamente e responderão esses partidos políticos financeiramente somente se causar danos. Então, responderão se causar danos. Ok? Muito bem. Vamos ao artigo 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral. Esse artigo 9º é importante, porque fala de duas condições de elegibilidade, que são uma das máximas condições. É claro que quando a gente observa o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, lá nós temos 6 condições de elegibilidade, não temos? Vamos relembrar? Nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição,
filiação partidária e idade mínima. Esse artigo que nós estamos tratando, que é o 9º, ele traz 2 requisitos de elegibilidade que nós podemos considerar como muito importantes, que é o domicílio eleitoral. Então, temos aqui o domicílio eleitoral e temos também a questão da filiação partidária. Muito bem. O domicílio eleitoral, a previsão é que ele, para que eu possa concorrer a um cargo eletivo, eu preciso ter um domicílio eleitoral de pelo menos 1 ano, mínimo, antes das eleições, certo? Então, de pelo menos 1 ano antes das eleições, eu preciso comprovar o meu domicílio eleitoral. A filiação partidária, nós tivemos alteração pela Lei 13.165 de 2015, alterou, portanto, o prazo de filiação partidária, considerando agora que antes eu tinha o mesmo prazo do domicílio, que era 1 ano. Agora o prazo, quanto tempo? 6 meses. Então, prazo de filiação partidária, 6 meses. Eu tenho certeza que nas próximas provas esse prazo ele será muito cobrado. Então, nós temos prazos idênticos? Não. Prazo de domicílio 1 ano, prazo de filiação partidária 6 meses. Tá certo? Essa é a previsão do artigo 9º. Aí vem o parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada, para efeito de filiação, a data de filiação do candidato ao partido de origem. Falando sobre filiação, vamos fazer um gancho ali. Olha só. Até essa setinha aqui é mais cabível na própria filiação. Quando nós estudamos fusão e incorporação de partidos, lá na lei dos partidos políticos, nós vimos que nós teremos a fusão de partidos quando eu tenho a fusão entre, por exemplo, um partido A e B. É claro que para que ocorra a fusão eu tenho que ter pelo menos 2 partidos, mas isso não significa que eu possa ter mais, né? Então eu tenho 2 partidos que em regra se fundem formando um novo partido. Aqui está eu, Bruninho. Bruninho, ele é filiado ao partido A. Eu já sou filiado ao partido A há 2 anos. O partido A, querendo crescer, se destacar mais no Brasil, se funde com o partido B. Na fusão, o que nós temos? Nós temos a eliminação do A, eliminação do B, porque surge agora um novo partido, que é o partido C. Então nós temos o nascimento de um novo partido. Com esse nascimento do novo partido, a minha filiação ao partido de origem, que era o A, ela será eliminada? Será esquecida? Vai para o limbo? Quer dizer que agora, com a origem do partido C, o meu tempo de filiação partidária ao A se deu por zerado? Eu tenho que começar o meu tempo de filiação do zero? Veja que eu estaria prejudicado se eu quisesse concorrer a uma eleição, o prazo mínimo legal é 6 meses, meu prazo de filiação estaria indo por água abaixo. Justamente é o que diz o parágrafo único da Lei das Eleições do artigo 9º. Vamos responder essa dúvida. Havendo fusão ou incorporação de partidos, após o prazo estipulado no caput, que prazo é esse? O prazo que nós estipulamos após a fusão ou incorporação será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem. Então, suponhamos, nesse caso aqui, mesmo que haja o nascimento de um novo partido, a minha filiação ela permanecerá a mesma. É o finalzinho do parágrafo, olha. Para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem, ela será o quê? Inalterada. Será considerada. Ficou claro, então? Aqui nós estamos tratando da hipótese de fusão
mas poderia também ser a hipótese de incorporação de partidos. Para ambas as situações. Sobre convenções partidárias, é isso. Então, viu que nós fizemos 2 esqueminhas sobre as convenções. Passaremos agora, então, ao estudo do registro de candidatura. Vamos entender, então, como que se dá o registro de candidatura, registro de candidatos. Registro de candidatos. Muito bem. Primeiro, nós temos que entender que o registro de candidatos está previsto a partir do artigo de número 10 da Lei das Eleições. Tá? Então, o artigo 10, Lei das Eleições, prevê para nós o registro de candidatos. Muito bem. Primeiro ponto que nós temos que lembrar é o seguinte: quando que é feita a escolha desses candidatos? Então, nós temos 2 etapas. Primeiro, eu tenho a escolha. A escolha dos candidatos acontecerá nas convenções partidárias. E após a escolha, nós temos o registro. Registro de candidatos. E é essa etapa agora que está em jogo para nós. Quando que nós teremos o registro de candidatos? O registro de candidatura acontecerá até às 19 horas do dia 15 de agosto. Então, olha, registro de candidatura acontecendo até às 19 horas do dia 15 de agosto. Muito bem. Feito isso, se esse registro de candidatura ele é até às 19 horas do dia 15 de agosto, nós temos que entender quantos candidatos cada partido ou cada coligação poderão registrar. E para que a gente possa decifrar o que prevê o artigo de número 10, nós temos que fazer aqui uma tabelinha para entender como que se dará esse registro. Então, olha só. Primeiro ponto que nós temos que decifrar é justamente o que diz o artigo 10, inciso 1º e inciso 2º. Então, nós vamos fazer a leitura desse artigo de número 10, inciso 1º e 2º, e a partir dessas informações nós vamos criar a nossa tabela que você vai utilizar para as suas futuras provas. Olha só o artigo 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher. Então, veja, aqui foi considerado que tanto partido ou coligação vão registrar para deputados federais, estaduais, distritais ou vereadores até 150% do número de lugares a preencher. Tudo bem? Maravilha. Só que tem algumas exceções. As exceções são as previsões do inciso 1º e 2º. Olha o inciso 1º. Nas unidades da federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12... Então, olha, menor ou igual a 12. Então, vamos começar pela nossa tabela assim. Nos estados. Então, melhor colocar... Vamos colocar o termo que a própria legislação usa. Unidades da federação. Em que o número de deputados federais for menor ou igual a 12. Não é isso que diz o inciso 1º? Nas unidades da federação, em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12,
nos quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal, estadual ou distrital no total de até 200%. Então, olha, deputados federais, vou colocar aqui, olha, deputados federais, estaduais e distritais. Aí, deixa eu só fazer uma mudança aqui. Vou colocar aqui partido, coligação. Ainda eu estou nas unidades da federação, não é? Então, aqui eu vou colocar agora situação em que eu tenho unidades da federação em que o número de deputados federais é maior que 12. E aqui, mais uma vez, eu vou dividir entre partido e coligação. Vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu estou fazendo aqui. Estou tentando criar uma tabela com as informações que estão colocadas no dispositivo. Beleza. Aqui eu vou colocar os cargos que nós estamos procurando. Deputados federais, estaduais ou distritais. Vamos lá? O inciso 1º. Nas unidades da federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não excederá 12, que é essa situação aqui, cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal, estadual ou distrital no total de até 200%. Então, coloco aqui 200% do número de vagas a preencher. Então, veja só, para facilitar, o que isso significa dizer? Significa dizer que 200% eu pego o número de vagas que estão sendo disputadas e multiplico por 2. 200% é a mesma coisa de você pegar o número de vagas e multiplicar por 2. Tanto o partido quanto a coligação. Aí a gente volta para o caput, porque para o caput, ele traz das situações, então, que for maior que 12. Quando for maior que 12, vai registrar o quê? 150%. Então, para descobrir o que é o 150%, pego o número de vagas e multiplico por 1,5. Então, olha, nas unidades da federação, em que o número de deputados federais que possui aquele estado for até 12, menor ou igual a 12, cada partido ou coligação registra até 200%. Menor que 12, multiplica por 1,5, que é até 150. Só que aí vem o inciso 2º e diz assim: nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% do número de lugares a preencher. Por que ele traz agora os municípios? Porque, veja, nós temos ainda que tratar das câmaras municipais. Nas câmaras municipais nós não temos os vereadores? Muito bem. Então, olha só, agora os vereadores vai ser numa tabela à parte. Vereadores. Eu vou ter também 2 colunas. Quer ver? Ó, eu tenho agora os municípios. Eu vou ter a situação em que o município, ele tem, no caso do inciso 2º, até 100 mil eleitores. Então, olha, se é até 100 mil eleitores, até 100 mil eleitores é menor ou igual a 100 mil. Concorda comigo? Menor ou igual a 100 mil eleitores. Muito bem. E eu vou ter situações em que é maior que... Aqui é menor, né? O símbolo do menor sempre confundo. Menor ou igual
Aqui também é menor, aqui está certinho, aqui está maior. Então, olha, maior que 100 mil eleitores. Aí vem o inciso 2º e diz: nos municípios de até 100 mil eleitores, cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200%. Então, aqui, eu ainda terei partido, coligação, e aqui também vou ter partido e coligação. O inciso 2º diz que até 100 mil eleitores, a coligação registra o número de vagas por 2. E o restante? Não falou, não tem o inciso 3º. Para preenchermos esses espaços, nós temos que voltar para o caput do artigo 10, que diz que cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Legislativa, para as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, no total de até 150%. Então, eu venho aqui, número de vagas multiplicado por 1,5, número de vagas multiplicado por 1,5, número de vagas multiplicado por 1,5. Entenderam? Então, no caso dos deputados federais, estaduais ou distritais, e para os municípios onde tenham até 100 mil eleitores, só para a coligação que eu multiplico 200%. Então, gravem essa tabela, que essa tabela aqui, ela vai nos clarear as previsões do artigo de número 10. Tudo bem? Pausa o seu vídeo e anota essa tabelinha. Vamos dar prosseguimento, então, ao registro agora dos candidatos. Então, nós vimos que o registro das candidaturas acontecerá até às 19 horas do dia 15 de agosto. Aí vem o parágrafo 3º do artigo 10 e diz assim: do número de vagas resultante das regras previstas, essas regras que nós vimos no artigo 10, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% das candidaturas de cada sexo. Então, olha só, aqui nós estamos falando sobre o preenchimento de candidaturas por gênero. Então, preenchimento por gênero. Esse preenchimento vai obedecer mínimo 30% e o máximo de 70% das candidaturas para cada sexo. Mínimo de 30% e o máximo de 70%. Tá bom? Não se esqueçam isso, porque sempre costumo cobrar de vocês esse preenchimento de candidaturas para cada sexo. Então, imaginemos a seguinte situação. O partido político, após o cálculo do artigo 10, viu que ele poderá registrar para deputado federal 87 candidatos. Vamos colocar um número mais fácil, né, de fazer o cálculo. Ele pode registrar 30 candidatos a deputados federais. Então, veja. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão
de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.